Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à 8ª rodada da revanche entre Boris Spassky e Bobby Fischer em 1992. A volta de Bobby Fischer aos tabuleiros 19 anos depois de um sumiço. E aqui então nesse match o primeiro chegar em 10 vitórias será o vencedor. Empates não contam e está 2 vitórias para cada jogador nessa 8ª rodada. Boris Spassky de brancas abre a partida com D4, peão da dama, cavalo em F6 pelo Bobby Fischer, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4 e aqui D6. Temos aí então a defesa índia do rei, tão jogada aqui pelo Bobby Fischer, tão jogada por Kasparov, uma defesa realmente jogada aí por grandes jogadores. A partida segue com F3 e agora roque aqui pelo Bobby Fischer. Bispo em E3, cavalo C6, cavalo de G em E2, A6 pelo Bobby Fischer, dama D2, colocando aqui a dama e o bispo na mesma diagonal. Quem sabe de olho na casa de H6 no futuro. E agora a torre B8, preparando aqui uma expansão com B5. H4, imediatamente aqui o Boris Spassky vai agredindo, vai avançando na ala do rei. H5, Bobby Fischer não permite uma maior expansão. Bispo em H6 e agora E5 aqui pelo Bobby Fischer. Esse lance é importante de ser jogado na defesa índia do rei, para impedir que as brancas façam esse lance E5 em algum momento. Bispo por G7, rei por G7, D5 atacando o cavalo, cavalo em E7 e aqui cavalo em G3 pelo Spassky. Então a gente já está vendo aqui o Spassky está atacando na ala do rei e o Bobby Fischer vai buscar um ataque lá na ala da dama. Primeiro então com C6, tentando abrir um pouco de espaço, D por C6, cavalo por C6, tudo bem, aqui o Fischer fica com esse peão atrasado aqui em D6, mas ele não vai ficar aí para sempre. B5 vai virar um alvo, muito provavelmente as pretas vão jogar B5 em algum momento e no futuro poder avançar com D5. Grande roque aqui pelo Spassky, agora bispo em E6, preparando já, desenvolvendo aí mais uma peça e preparando também toda a ação aqui entre B5 e D5. Rei em B1 e agora cavalo em E8 então, pelo Bobby Fischer. Talvez esse cavalo venha para C7 apoiar também as casas de B5 e D5. Cavalo D5 aqui pelo Spassky e imediatamente então a primeira oportunidade que surgiu, o Bobby Fischer já faz aí o lance B5, cavalo em E3 e agora torre aqui em H8, né? O que esse lance está fazendo aí? Na verdade esse lance ele tenta proteger um pouco aqui essas casas ao redor do rei, principalmente a casa de H6, que pode ser atacada no futuro, né? Então o Spassky não estava de bobo levando esses cavalos aqui para F5. Em algum momento ele poderia tentar colocar um dos cavalos em F5, a dama em H6 e partir para um ataque de checkmate. O Bobby Fischer não vai permitir isso, então torre aqui em H8. Torre C1 aqui pelo Spassky, dama B6, o Fischer vai levando as peças, já coloca a dama e a torre na mesma coluna, quem sabe numa possível abertura pressionar B2, e por que não dizer que a dama também fica olhando esse cavalo aí em E3. Bispo D3 foi jogado, cavalo D4, o Bobby Fischer também vai avançando aí com as suas peças, cavalo D5 atacando a dama em A7, e agora cavalo em F1 aqui pelo Spassky. Cavalo em F6 propondo as trocas aí de cavalos, cavalo de F em E3, protegendo o cavalo de D5, bispo por D5, C por D5 e agora torre de B em C8, brigando aí pela coluna C. Torre de C em F1, o Spassky prefere manter as torres no tabuleiro e traz a torre então para a ala do rei, para atacar o rei do Bobby Fischer. Dama em E7 e agora G4, o Spassky parte para agressão aí, vai indo com tudo para cima na ala do rei, o Bobby Fischer responde aqui com cavalo D7, G5 e agora rei em F8. Olha só, o Bobby Fischer vai tirando o rei aí de possíveis complicações, de ataques aqui do cavalo no futuro, ou dessa diagonal aqui que pode ser um problema também no futuro. Faz esse lance aí, rei em G8, rei em F8. A partida segue com torre em F2 e agora rei em E8. Muito legal essa ideia aqui do Bobby Fischer de tirar o rei aí da ala do rei, levar o rei mais para o centro e preparar um ataque na ala da dama, né? Então aqui o Bobby Fischer primeiro está se certificando de que o rei dele não vai ser atacado para poder tentar um ataque na ala da dama. Mas o Spassky segue firme aqui com o bispo em F1, levando então o bispo para a casa de H3. Cavalo C5 pelo Fischer, bispo em H3 atacando a torre, torre em C7 e agora
torre C1 aqui pelo Boris Spassky. Esse lance, ele não é o mais preciso da posição e o Bobby Fischer tem um lance bom aqui, ele se aproveita para fazer isso. Se você quiser dar pause e tentar encontrar como jogar aqui de negras, as negras podem igualar aí a posição. Até então as pretas estavam sofrendo um grande ataque aí do Spassky, né? As brancas estavam com mais espaço e tudo mais, mas esse lance traz uma possibilidade tática e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Bobby Fischer. Cavalo de C aqui em B3, olha que maravilha, né? Atacando aqui a dama e atacando a torre duplamente, trazendo um ataque descoberto. A partida segue com A por B3, cavalo por B3 e o Bobby Fischer então tá reagindo, né? Tá atacando aqui a torre 2 vezes e também atacando a dama. E não dá para o Spassky aqui capturar a torre, por exemplo, atacando a dama também, porque cavalo captura aqui em D2 com cheque. O problema todo é esse. Então é muito difícil, pessoal, de achar um lance aqui para as brancas, tá? No final da partida eu vou voltar nessa posição e comentar em mais detalhes. A partida segue com torre C6 aqui pelo Spassky, colocando a torre em segurança, mas a dama está caindo. Então aqui a partida segue ainda por mais alguns lances. Cavalo por D2, o Bobby Fischer captura a dama aí do Spassky, cheque. Torre por D2 e rei em F8. O rei agora vai buscar segurança lá do rei. Torre por A6, torre em A7, não permitindo a entrada na oitava horizontal. Torre C6 vindo de novo e agora sim o rei em G7, liberando a outra torre. Bispo em F1, torre em A1, cheque. Olha isso, o que o Bobby Fischer tá fazendo aqui, meu Deus? A partida segue com rei por A1 e agora dama em A7, cheque, rei B1 e dama por E3. Essa foi a ideia do Bobby Fischer, entregar aí a torre por essa sequência, mas essa sequência é muito forte porque continua atacando a torre, tem ameaça de cheque aqui, também está atacando o peão de F3, esses peões centrais podem cair. A partida segue com rei C2, então protegendo a torre, mas depois de B4 aqui o Boris Spassky de brancas abandona aí a partida, né? Realmente, aqui uma possível continuação seria bispo C4, segurando o avanço do peão, mas depois de dama por F3, por exemplo, bispo D3, dama em F4, vai cair mais material, né? Depois de torre por D6, B3, cheque, por exemplo, rei D1, aqui para manter a defesa da torre. As pretas têm uma posição bem melhor, né? Dá para continuar aqui com dama em F3 cheque, dama G4 cheque, ou até mesmo simplesmente dama por H4 já é suficiente para ficar numa posição vencedora, né? Por isso aqui que depois de B4 o Boris Spassky abandonou a partida. Bacana, hein? Sensacional. Que partida, que reação do Bobby Fischer. Aproveitou ali para aquele sacrifício de cavalo, partiu para cima. O Spassky não encontrou o recurso defensivo das brancas. Eu vou voltar lá para a gente tentar encontrar depois, mas vamos dar uma olhada no relatório primeiro, aqui do chess.com. Olha só, 97,1% de precisão para o Bobby Fischer, 87,5% de precisão aí para o Spassky. Não foi tão preciso, não soube aproveitar a sua vantagem e acabou escorregando aí. E o Bobby Fischer virou, né? Olha só o gráfico aqui, a gente vê que realmente estava equilibrado, o Spassky um pouco melhor e aí do nada o Bobby Fischer, né, deu uma belíssima virada. Aqui 21 dos lances do Bobby Fischer foram os melhores contra 17 do Spassky. 2 excelentes para o Bobby, 7 bons para o Spassky, 3 para o Bobby. 9 lances aí de livro, 6 imprecisões para o Spassky, 4 para o Bobby. Um erro do Bobby Fischer e uma gafe aí do Boris Spassky. Vamos tentar entender aí esses lances, né? Bom, o computador considera o erro do Bobby Fischer o lance rei E8 aqui, tá? Ele não gosta muito dessa ideia que o Bobby Fischer fez de jogar, de ir voltando aí o rei, tá? Rei para F8 e rei E8. O computador prefere que volte o rei aqui para G7, tá? Então é simplesmente isso que considerou o erro do Bobby Fischer. E o erro aqui do Spassky, olha só que legal, né? Bom, aqui nessa posição o Spassky faz o lance torre C1 e permite aqui o lance cavalo de C por B3. Isso ainda não é o fim do mundo, mas aqui o Spassky poderia ter jogado de alguma forma um pouco mais ativa, coerente com o ataque na ala do rei que ele vinha fazendo até agora e jogar simplesmente torre de H em F1. O jogo vai embora com vantagem ainda para as brancas, né? As brancas estão com toda a iniciativa e tudo mais. E aí aqui estaria muito coerente, preparando um possível F4, tentando abrir tudo e entrar na posição, tá? Mas torre C1 foi um lance, não foi o lance mais preciso. As pretas conseguem equilibrar com esse lance que o Bobby Fischer encontrou,
mas esse lance ainda não é vencedor para as negras, porque depois de A por B3, cavalo por B3, as brancas, acredite se quiser, tem um recurso nessa posição. É muito difícil de encontrar, claro, o Spassky não encontrou. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance que o Spassky não encontrou, vale a pena, né? Tudo é possível. Mas aqui o lance que o Spassky não encontrou foi o lance dama C2, e esse lance a partida fica equilibrada. Como assim, Rafael? Esse lance aqui, a dama tá caindo, a torre tá caindo, tá tudo caindo aí, como é que isso daí tá equilibrado, né? Bom, aqui, se nessa posição seguisse com torre por C2, simplesmente aqui torre de F por C2, ameaçando uma entrada aqui em C8, né? Aqui o rei tá sem casas, para tentar escapar. Se cavalo C5 tentando bloquear essas torres, B4, e as brancas ficam bem aqui, ficam melhores até, tá? Porque elas vão ter muita atividade para as peças, peões passados e tudo mais. Depois de, por exemplo, dama C7, B por C5, as brancas estão melhores aqui. 2 torres pela dama, né? 2 peças menores pela torre e peão passado chegando aí. Então, aqui, na verdade, o recurso certo depois de dama C2, torre por C2 e torre aqui por C2, não seria jogar cavalo C5 aqui, as pretas teriam que jogar alguma coisa aqui como cavalo por C1, por exemplo, e essa posição é equilibrada. Como assim, Rafael, equilibrada? As brancas estão sem dama, acabaram de perder a torre. É por conta de torre C8 aqui, cheque, né? E a questão toda é que o rei não tem para onde ir, então teria que jogar dama D8, e as brancas nem precisariam ter pressa aqui de capturar a dama, porque a torre está protegida. Poderiam seguir com o rei por C1. E aí depois de rei E7, agora sim é hora de capturar essa dama. Torre por D8, torre por D8. E a gente tem um final aí com chances para os dois lados. Claro, as pretas têm uma maioria aqui de 2 contra 1 na ala da dama. Pode ser um fator que pode complicar esse final, mas as brancas têm 2 peças, um rei que não vai entrar fácil na posição, o rei do espaço que seria um rei mais ativo, então a gente teria uma posição aí de difícil avaliação e chances para os dois lados, né? Então essa seria uma variante, né? Uma possível variante depois de dama C2, olha que interessante. E se jogasse cavalo por C1 aqui? Boa pergunta. Por incrível que pareça, aqui também a partida continua equilibrada depois de dama D1. Teria que achar essa continuação fina aqui, dama D1. Aqui depois de, por exemplo, F6, torre C2, e o lance todo é que o cavalo não volta mais, né? Se ele tentar aqui com o cavalo B3, torre por C7, dama por C7 e dama por B3, e a gente tem uma situação mais uma vez parecida com a outra variante. No entanto, aqui as damas ainda estão no tabuleiro, mas seriam 2 peças menores contra uma torre com chances aí para os dois lados. Enfim, o jogo segue equilibrado, né? Então é incrível como existem recursos no xadrez nessa posição. O lance de equilíbrio é dama C2, né? São coisas que realmente tesouros escondidos aí no tabuleiro, que com a ajuda de supercomputadores a gente acaba encontrando, mas que na hora ali é muito difícil você entender que dama C2 leva ao equilíbrio, mas existia ainda esse recurso aí pro Boris Spassky. Bacana, né? Mas é isso, aí a partida acabou terminando então com essa vitória aqui do Bobby Fischer. O Spassky não encontrou esse recurso, o Fischer foi para cima e em mais alguns lances aí finalizou. Passando à frente então no match, 3 vitórias pro Bobby Fischer contra 2 vitórias aí do Spassky, tá um vira-vira, né? O Fischer saiu ganhando, o Boris Spassky virou, ficou com 2-1, o Fischer empatou 2-2, e agora o Fischer vira mais uma vez então aí 3-2 para Bobby Fischer nesse rematch, nessa revanche aí de 1992. A gente segue com a nossa playlist. Muito obrigado por enquanto pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!